paz, minha gente. Eu sou o pastor Israel Ferreira, psicólogo, doutorando em psicologia. E nós estamos fazendo o primeiro podcast da Assembleia de Deus de Ilhéus, TVAD Ilhéus, com a Janeiro Branco, que trata de transtornos mentais. Nós vamos hoje fazer o primeiro podcast falando sobre saúde mental. Saúde mental é o tema do Janeiro Branco. Então nós vamos tratar um pouquinho hoje de hoje. Está conosco nossa irmã Cida, psicóloga. Se apresente, irmã Cida. Olá a todos, eu sou Aparecida Santos, psicóloga, pós-graduada em saúde mental. E estamos aqui para valorizar a saúde mental, falar desse tema. Saúde mental é compromisso nosso, é responsabilidade de todos nós. E para mim é um prazer imenso estar aqui com o meu colega, o meu pastor Israel, para falarmos sobre isto. Nós daremos agora, a partir de agora, falar um pouquinho sobre saúde mental. O que nós entendemos com saúde mental? Comece você, depois eu falo também. Muito interessante o tema. Falando, do Janeiro Branco, vamos começar assim. Um querido colega, o nosso querido Abraão, lá em Minas Gerais, ele idealizou o Janeiro Branco e ele considerou alguns pontos. Por que janeiro? Porque o mês de janeiro e por que a cor branca? E aí nós temos algumas explicações sobre isso. O janeiro, porque é um mês em que um novo ano está começando, está iniciando. E aí muitas perspectivas, fazer o novo, um recomeço, e nada melhor do que a gente recomeçar também relacionado à nossa saúde mental, porque a gente, quando sente algo físico que incomoda, a gente procura o médico, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente vai postergando por temor, por insegurança, por falta de conhecimento. Então, esse é o momento da gente falar. Então, janeiro é uma oportunidade que a gente também pode estar expondo sobre saúde mental e correndo atrás dela. E a cor branca, Cor branca porque quando a gente fala em branco, a gente pensa numa página branca, a gente pensa num quadro branco. Então, na página branca, numa folha em branco, eu posso escrever novas histórias, E eu posso e devo ser protagonista da história de minha vida, e agora eu vou escrever uma nova história. Então, nós convidamos vocês também a escrever uma nova história relacionada à sua saúde mental. Doutora Cida, falando em saúde mental, vamos pensar que existe 1 bilhão de pessoas pela ONU, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, 1 bilhão de pessoas com doença mental agora. Quando falamos que a pessoa está com doença mental, depois que a pessoa foi classificada como profissional de saúde, e que seja alcançada pelas estatísticas, nunca se pode definir exatamente quantos bilhões de pessoas têm com doenças mentais. Por que nós estamos falando isso no canal da igreja? Porque tem muitos cristãos, líderes, cristãos doentes mentais. E é preciso que todos sejam divertidos da seriedade de ter um transtorno mental e não cuidar dele. Sim. Então, nosso propósito aqui é que você fique bem informado sobre este assunto e comece a se cuidar. Cada um precisa cuidar de si mesmo. Como disse Paulo a Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo. E cuidar de si mesmo é cuidar de sua saúde física, e sua saúde mental, e sua saúde espiritual. Não dá para negligenciarmos essa verdade, Saúde mental é uma questão de todos nós, inclusive nós cristãos, Porque o número de pessoas adoecidas mentalmente tem sido alarmante também em nosso meio. Então não dá mais para a gente se calar. Exatamente, porque era uma coisa que não se falava, até no meio evangélico se pensa, por exemplo, com a depressão, demônio. Algumas pessoas pensavam muito, hoje, claro, tá ficando, nós temos muitos profissionais de saúde saúde mental no meio da igreja, e isso tem sido esclarecido, mas até pouco tempo atrás se confundia uma esquizofrenia com demônio. Uma pessoa com depressão com frescura, E na verdade as pessoas adoecem fisicamente e emocionalmente e espiritualmente.
Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito adoece como? Quando você duvida da sua fé, adoece quando a pessoa está possessa de demônio, é uma doença espiritual, a possessão demoníaca, a obsessão demoníaca, são as doenças, doenças do espírito. E quando a gente pensa nas causas, existem causas, né, para o adoecimento mental. E aí a gente pensa na questão genética, que é um fator, mas um estresse prolongado, né? E estresse todos nós estamos sujeitos a. Como seres humanos e atuantes que somos, todos nós podemos, em algum momento, estar diante de situações estressantes, de um evento estressor. E se a gente não souber lidar com esse estresse, né, ou se eu negligenciar isso, tapar meus olhos para isso, né, achar que está tudo bem, eu posso estar aí alimentando uma doença mental. Então, observar a si mesmo, né, olhar para dentro de mim, olhar para dentro de nós precisamos fazer isso. Tudo tem razão de ser. A nossa irmã Cida falou sobre a parte genética. Então, no ambiente tem os traumas, tem os estresses, que a irmã Cida está falando aqui, os estresses pós-traumáticos, os traumas que as pessoas vencem ou passam na infância. Vem uma série de outras questões de meio ambiente que você é criado, da educação que você recebe, das respostas que a vida te dá a cada dia. Quando nós falamos de saúde mental, nós falamos que a gente é a pessoa que tem resiliência para suportar a diversidade da vida. Jesus no mundo tem as aflições. Quando você compreende isso, você consegue viver razoavelmente bem. Quando você compreende, no mundo tem uma aflição, eu tenho Jesus, eu tenho fé, eu tenho certeza da vitória. Quando as pessoas começam a se encantar com as questões da vida, é um conflito, é uma guerra, é uma discussão, alguém falou de mim, é a calúnia, é a inveja, é o orgulho, é a arrogância, tudo isso pode acabar em doença mental, em transtorno mental. Então, nós somos essa coisa muito fina, muito sensível, nossa mente é muito sensível, nossos pensamentos são muito sensíveis, de repente a pessoa adoece, do nada. Aí teve uma perca significativa, morreu um ente querido, a pessoa entra no processo de depressão. Existem muitas causas para levar à depressão e a gente precisa compreender isso para buscar uma vida de harmonia e equilíbrio. É a harmonia de mim comigo mesmo, não é? Com os outros, e de meus desejos, meus hábitos, meus desejos, meus comportamentos, tudo harmonizar emocionalmente. E equilíbrio. Equilibrar minha mente. Quando nós estamos em doença mental, nós falamos em comportamento, em hábitos, tudo isso pode estar envolvido. E falamos também sobre a neurotransmissão cerebral, porque o equilíbrio dos neurotransmissores, neuroreceptores no cérebro, fala de saúde mental. Quando há esse desequilíbrio, nós estamos doentes. Mas o desequilíbrio pode ser promovido por muitas causas do nosso dia a dia. E aí, se eu me conheço, eu presto atenção, né, a isso que me acontece, eu busco logo ajuda, porque é assim que tem que ser, é assim que deve ser. E o Senhor citou, né, as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas ele diz assim: tem de bom ânimo. Esse ânimo, ele está dizendo: acesse a força que você tem. Quando eu te criei, eu fiz essa força e coloquei dentro de você. Então, assim, todos nós estamos sujeitos a adoecer em algum momento da vida, porém, todos nós temos possibilidade de acessar essa força e dar a volta por cima. E quando eu não consigo, você pode estar ouvindo a gente dizer: mas como assim eu tenho essa força e eu hoje estou adoecido, me sinto adoecido, não tenho força para acessar isso? Aí é o momento de você buscar ajuda, né? Exatamente. Quando é que a pessoa busca ajuda, é interessante pensar. Quando a pessoa que reconhece que ele está doente, ou alguém da família percebe que ele não está bem, que nos casos de esquizofrenia, que a pessoa não tem percepção da realidade, ele não sabe que está doente. A família ajuda. Mas nos outros transtornos, você mesmo percebe, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, está triste, está angustiado, está preocupado com o futuro, está em pânico emocional. Aí você deve perceber: eu preciso de ajuda. Quando você precisa de ajuda, primeiro você busca a ajuda de Deus. Depois você busca um profissional de saúde mental, que é o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. Você vai buscar ajuda. Não pode você deixar pior isso, se complique. Então, um processo de depressão profundo para depois alguém te levar a buscar ajuda, porque você já não consegue mais.
Então, as coisas mais comuns que existem no mundo hoje é ansiedade. Em uma forma terrível, talvez a doença mais comum no mundo inteiro é a ansiedade. Em seguida vem a depressão como algo também muito sério, muito complicado, e o estresse. Essas três coisas, até que eu gosto de citar sempre uma coisa que Augusto Cury disse um dia desse. Ele disse que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. Do presente. Ou seja, no passado você tem tanta coisa que vai guardando. Foi o que Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, a gente só pensando nas coisas ruins que aconteceram e vai adoecendo, entra no processo depressivo. Ou fica tão preocupado com o que vai acontecer, aquela preocupação terrível, e agora vai acontecer, entra no processo de ansiedade terrível. Ou está naquele dia a dia: eu quero ganhar dinheiro, preciso ter mais, preciso ser isso, preciso ter aquilo. Vai ficando estressado, vem o estresse. Então nós lidamos com isso todos os dias e nós estamos aqui para orientar você. Busque paz, busque equilíbrio, busque saúde espiritual, mental, física. Isso é equilíbrio na sua vida. E ouvindo o senhor falar, pastor, eu vejo o quanto que é possível a gente buscar tudo isso. Né? A gente se entristece muito. Todos os dias a gente pode estar diante de algum evento que nos traz tristeza. E é bom também a gente falar aqui, querido colega, sobre essa questão da tristeza. Vamos diferenciar isso aí para que fique bem claro, assim, porque assim, tristeza é inerente e comum a todo ser humano. Né? Foi uma das emoções que o Senhor fez. Não há nada de errado em estar triste. Agora, quanto tempo eu fico triste? Há quanto tempo eu não sei o que é sorrir, porque a tristeza toma conta de mim? Então, eu preciso observar isso. Né? Quando é tristeza, porque é a tristeza comum, aquela emoção comum a todos, né? E eu estou possível a estar triste, ou quando que essa tristeza é um sintoma da depressão? Tem gente que chega ao ponto de pensar: para mim não tem mais jeito, o melhor é morrer. Para todas as coisas tem solução. Primeiro, tem o milagre de Deus. Segundo, tem profissionais competentes que podem tratar você, cuidar de você. E você mesmo pode mudar de atitude e melhorar a sua forma de ser, de viver e, enfim, ser feliz. Então, nós estamos pensando com você hoje. Pense conosco. Como está você hoje? Você pode estar ansioso, deprimido, estressado. Tem muitas outras doenças na terceira idade também, que nós vamos falar hoje aqui. Sim. Que a pessoa chega lá, começa esquecimento e precisa de ajuda. Não deixe a coisa se demorar muito. Você sente que está fora de controle, você sente que está muito diferente do que era antes, você sente que está com insônia ou com sono demais, você sente que está sem apetite para comer, você sente que todo mundo para você é inimigo, você está zangado com todo mundo, você está de mal com você mesmo, você não se ama, se acha feio, se acha esquisito, um problema de autoestima muito sério. Você precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, nos procure, a gente pode ajudar você. Isso é bem interessante, a questão do ser idoso, né? Eu entendo que é bastante cômodo para o idoso dizer: não, isso que eu estou sentindo é por conta da idade. Chega a idade, né? Olha só, tudo dói, né? Chega a idade, estou sozinha, estou triste, o sono vai embora. Mas vamos prestar atenção nisso, né? Eu posso ter mais idade, eu posso estar aí na melhor idade, eu posso ser uma pessoa idosa. Não necessariamente eu preciso passar as noites em claro. Né, alterando aquilo que biologicamente é o natural. Né? Então, vamos buscar ajuda, sim. Ou esquecendo demais das coisas. Sim. Com esse processo de esquecimento muito rápido. E isso pode chegar ao Alzheimer, mas nem sempre é Alzheimer. Tem várias outras causas de esquecimento. Né? O esquecimento pode ser por estresse, pode ser uma pessoa com depressão, pode também estar tendo lapsos de memória. Pode ter várias causas que leva a pessoa a ter esquecimento. Mas é preciso que, em você tendo esquecimento continuamente, você procurar ajuda de alguém, que pode ser que seja uma ansiedade, pode ser que seja uma depressão, pode ser que seja lapso de memória por causa do estresse que você está passando, e pode ser que, se você fizer um exame profundo com o neurologista, você começa o início do Alzheimer, você pode começar a tratar isso. Então, nós estamos aqui para nosso trabalho, sempre eu aqui, Marcelo, nós trabalhamos aqui na igreja, atendendo pessoas. Nós sempre estamos orientando as pessoas a como viver bem.
Porque o segredo do evangelho é viver bem. O segredo da vida é viver bem. Você viver reclamando da vida, murmurando, atribulado o tempo inteiro, não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para cada um de nós, mesmo neste mundo, porque Jesus nesse não teria 100 vezes tanto, por fim a vida eterna. 100 vezes tanto de quê? De paz, de harmonia, de tranquilidade, com marido, com mulher, com pai, com filho. É preciso ter saúde mental, é equilíbrio, é harmonia. Quando você está desequilibrado, atribulado, pronto para brigar com todo mundo, ou brigando com você mesmo, ou a ponto de morrer, com vontade de morrer, querendo se matar, busque ajuda, você não está bem. E o propósito desse nosso programa hoje, esse podcast, é para, no mês de janeiro branco, para pensar o ano inteiro sobre sua saúde mental. Você estar bem com Deus, consigo e com o próximo. Jesus falou a palavra da saúde e da vida. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você está conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você, amar o próximo, você está bem. Quando você passa a odiar você mesmo, odiar o outro, ou confrontar, ou ficar tão triste que não quer mais falar com ninguém, se afastar de tudo, se afastar da vida, isso não é saúde, isso é doença. E para toda doença tem tratamento. A doença mental se trata com oração, terapia, medicamentos. Vai procurar um psiquiatra também. Então tudo isso é possível que você pensar, será que eu estou doente? E se você não sabe, conta isso para mim, conta isso para a Irmãcida. Os sintomas que você está falando para você não sabe nem se é doença, mas que você está muito mal. Você vai lá e conta para um profissional de saúde mental, ele vai dizer, você está doente, precisa de ajuda, precisa de remédio, precisa de uma terapia. Existe solução para todas as coisas. E por que nos dispomos, né, enquanto profissionais da saúde mental? Porque isso que o senhor trouxe, isso está bem claro na Bíblia, assim, a vida abundante que Cristo tem para nós. Foi a vida que ele conquistou, a morte dele na cruz foi exatamente para nos fornecer essa vida abundante, né? E eu preciso ter acesso a isso para que eu consiga viver e viver em paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Então, é aquela paz que, independente da situação, porque isso não nos deixa imune de situações avassaladoras, né? O ser cristão não nos dá imunidade a essas situações. Sim. Agora, a forma como eu reajo a essas situações, porque o que importa mesmo é isso. Como eu reajo às situações, às dificuldades, os estresses diários, né? Aos traumas vividos. Vamos falar mais, né? Inclusive, pastor, aqui sobre os traumas, assim, feridas que foram feitas em mim por atitudes de outro. Como que eu posso conviver com isso e conquistar essa vida abundante, né? Traumas, estou falando de feridas que foram feitas em nós, cavadas em nós. Como lidar com isso e ainda assim dizer, eu tenho a vida abundante que Cristo conquistou na cruz para mim. E os traumas que hoje a gente atende muitas pessoas, muitas meninas que estão com 18, 20 anos profundamente deprimidas, vítimas de traumas de pais abusivos, de parentes abusivos, porque 70% de todas as pessoas abusadas aconteceram na sua própria família, sim, com pessoas íntimas da família. E essas pessoas foram vítimas de abusos em casa, ou na rua, e hoje as escolas já estão começando também a ter problemas sérios nas escolas. Então essas nossas crianças nós precisamos estar atentos, porque lá adiante elas vão chegar no nosso consultório doente, com depressão já em caso grave, com querendo se matar e tudo mais. Então os traumas, os pais tenham cuidado com o que fazem com seus filhos, a violência física, a briga entre marido e mulher, o toque indevido numa criança, tudo isso vai gerar traumas que todos são reversíveis no momento. Depende do tempo que você vai procurar ajuda. Mas se nunca procurar ajuda, pode até levar uma pessoa ao suicídio, nunca procurou ajuda de ninguém e diz, não quero mais viver. Então a saúde mental é isso, é equilíbrio que você precisa buscar todas as partes da sua vida. Tem outros momentos da vida que as pessoas têm desequilíbrio, como exemplo, na menopausa das mulheres, tem uma tendência, problemas hormonais que levam as mulheres a ter possibilidade de ter depressão. É outra coisa, é preciso as mulheres estar atentas. Quem muda todo o comportamento aos 60 anos de idade, aos 55? Menopausa.
aí precisa de médico, aí precisa de psicólogo, precisa de tratamento. E lembra que quando você começa a ficar mal, muda todo o seu comportamento numa faixa etária, principalmente as mulheres, muda todo o seu comportamento, alguma coisa precisa de ajuda. É déficit de vitaminas no organismo, de vitamina no organismo, por exemplo. déficit hormonal, Sim. problema de hormônio. Então, vai no seu médico, procura ajuda e você vai agora um profissional de saúde mental para buscar esses equilíbrios seus. E o médico vai indicar a vitamina que você vai tomar, os suplementos que precisam tomar, porque às vezes falta de vitamina D, falta de vitamina B12, falta de magnésio. Tudo isso pode gerar transtornos mentais também, que seriam transtornos mentais, mas envolvidos por substância, por deficiências orgânicas. Então, nós somos um equilíbrio, Às vezes adoece o corpo, adoece também a alma. Às vezes adoece a alma e somatiza para o corpo, adoece também o corpo. E equilíbrio é saúde plena. Para que uma pessoa fosse equilibrada, não quer dizer que ele é perfeito. Equilibrado tem uma saúde física, mental e espiritual. Isso seria uma pessoa equilibrada. Porque o equilíbrio não quer dizer que você é perfeito. Nós somos imperfeitos. De perto ninguém é normal. Todo mundo tem problema. Mas você conseguir viver com resiliência em função dos seus problemas, com equilíbrio em função dos seus problemas, isso é saúde mental. Quando você se desequilibra, tem que pedir ajuda. Tem que ser cuidado. E vamos disseminar, né? Vamos disseminar essa questão da cultura da saúde mental. Então, você pode estar ouvindo e dizer, não, mentalmente eu sou uma pessoa saudável, que bom. Mas próximo a você podem ter pessoas, e sempre vai ter pessoas que não são saudáveis mentalmente. E você pode oferecer ajuda a essa pessoa, né? De acordo com o que você está ouvindo aqui, você pode estender a mão e ajudar essa pessoa. Aliás, o fato da empatia, o ajudar o outro, é também sinal de uma saúde mental, né? Estou saudável mentalmente, então eu não vivo focado apenas em mim. Sei quem eu sou, me amo, mas por conta disso eu também amo e zelo o outro. Olha que interessante, né? Exatamente. Então, assim, saúde mental é também olhar o outro. E nós estamos em fase de superação dos preconceitos. Muita gente tem preconceito de ir a um psiquiatra, de ir a um psicólogo, eu não sou doido, eu não vou lá. Isso é uma coisa muito atrasada. Agora é de você pensar, se cuidar da sua saúde espiritual. Antes de mais nada, estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo, estar bem com o próximo. Esse estar bem aqui fala de saúde. Quando eu estou mal comigo mesmo, eu não estou bem, não estou saudável, estou com ódio de mim, eu estou cheio, a minha autoestima está muito baixa. Isso pode ser o começo de um processo depressivo. A pessoa começa a dizer, eu estou ruim, eu não presto, eu não valo nada, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. E entra num processo de deteriorização interior. Isso começa uma doença assim. Então os transtornos começam de várias formas. Nós precisamos estar conscientes de que, às vezes, você precisa ajudar seu filho, sua filha adolescente, precisa de ajuda. E às vezes um filho seu começa a ter sintomas estranhos. Tudo isso tem solução, desde que você se apresse a fazê-lo. Se você é uma pessoa e começa a ouvir vozes, por exemplo, e você não cuida imediatamente, quando você começa a ouvir vozes e ver vultos, está começando um processo psicótico, que pode levar à loucura. Mas isso não é nada demais. Se você não cuida imediatamente, você pode ter um processo de uma doença incurável futuramente. Então, nos primeiros sintomas que te tirem da meta, do foco, da realidade, e você procura ajuda. Alguma coisa que começa a te entristecer demais, busque ajuda. Alguma coisa que deixa você fora do contexto geral dos outros, você está se sentindo estranho, busca ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. Nossa igreja tem um serviço de atendimento aqui. Nós temos uma neuropedagoga que atende crianças, tem uma CID que atende vários tipos de doenças. Eu também atendo aqui. Eu atendo uma vez por semana pessoas que têm transtornos diversos. Nós estamos ajudando as pessoas da nossa igreja. E crente sofre de depressão? Claro. Crente sofre de depressão, porque crente é gente. Né? Até Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte. Quem não fica angustiado um dia? Quem não adoece um dia? Ficar angustiado não é adoecer, mas a angústia pode levar a adoecer. Sim. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ter aflição é normal do mundo. Quando eu não sei conviver com essa aflição, não sei administrar minhas aflições, aí estou ficando doente.
Quando eu não sei, aquele pensamento de Sartre que diz, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço do que fizeram comigo se eu tenho um trauma, alguém me tratou mal, alguém foi contra mim e eu entro em pânico, desespero, não durmo mais, eu adoeço. Mas se eu entendo assim, olha, que Deus te perdoe, esqueço, eu me liberto disso. Se liberte dessas coisas antes que você adoeça. Você está cheio de trauma, de angústias, e vocês vão me enganar, vou fazer isso e aquilo. Isso é o caminho da doença. Quando você diz assim, eu vou perdoar, vou me libertar disso, Deus me dá a vitória, é o caminho da saúde. O caminho da saúde é o caminho do perdão, de você perdoar você mesmo e perdoar os outros. Não raro eu recebo pessoas, mulheres então, né? Eu acho interessante a gente pontuar isso, que adoecem ou adoeceram a partir de um relacionamento. E muitas vezes a gente se pergunta assim, por que uma mulher ou um ser humano se permite continuar em um relacionamento que está fazendo mal? E eu estou falando aqui de muito mal. Aquele mal que quer paralisar, que faz ela entender que ela não pode sair dali, que ela não pode viver sem aquela outra pessoa, né? Então, assim, eu posso adoecer também nos meus relacionamentos. Eu preciso prestar atenção no que eu estou recebendo do outro. Eu preciso receber com base naquilo que eu estou dando, né? Eu não posso dar mais do que eu recebo. Isso não é saudável, né? Porque me manter em um relacionamento que está me aprisionando, que está roubando minhas forças. Então, se eu estou nesse relacionamento, se eu não tenho forças para sair desse relacionamento, embora eu estou tendo a consciência de que eu estou adoecida, essa é a hora de eu procurar ajuda. Por favor, gritem socorro, procure ajuda especializada. Nós estamos aqui, eu estou aqui todas as quartas-feiras, né? Nosso pastor Israel também atende aqui na sede. Nosso telefone, nosso contato também está sempre assim acessível a todo mundo. Então, por favor, mulheres, né? Entre em contato conosco, não se permita continuar nesse sofrimento. O fato de você dar continuidade a isso está dizendo que você está adoecida mentalmente e você precisa de tratamento. Inclusive, vamos pensar que uma das causas causa de depressão mais séria hoje nas mulheres é seu próprio casamento. Saiu uma estatística na revista super interessante, mostrando que a quarta causa de adoecimento das mulheres é o próprio casamento. A relação tóxica que os maridos têm com elas. Relações tóxicas adoecem muito rápido. Enquanto que a mulher tem 2 vezes mais depressão do que o homem até os 60 anos, o homem tem muito mais infarto e doenças físicas. Já a mulher tem doenças mentais. Porque a mulher é mais sensível, o sistema límbico da mulher no cérebro é maior do que o do homem, o sistema das emoções da mulher é maior, e a mulher adoece mais emocionalmente do que os homens. Então é isso que a doutora Cida está falando, é muito importante, que você busque ajuda, busque a igreja. A igreja não concorda com maridos abusivos, maridos violentos, a igreja não dá cobertura a isso. Nós somos radicais nisso. O marido precisa amar suas mulheres, mulher amar seus maridos. Se você for vítima de doença, procure ajuda. Porque tem muitas mulheres deprimidas, à beira até de cometer o suicídio por causa de maridos abusivos, violentos. Exatamente. Isso é uma coisa que são também causas de doença. O ambiente familiar pode ser uma causa de adoecer nossos filhos, adoecer os filhos, a mulher e, finalmente, até o marido. Mas muito mais as crianças e a mulher adoecem em relacionamentos tóxicos. Crianças adoecem, traumas que levam à depressão futuramente, levam a sérios problemas de saúde para o resto da vida. A gente precisa falar exatamente disso por conta do número crescente de feminicídio, pastor. Né? Eu fico pasma, eu fico triste cada vez que uma mulher morre por conta, né, o seu companheiro tirou a própria vida. Eu morro um pouquinho também, sabendo que eu poderia ajudar, mas como ajudar se essa pessoa não tem consciência, não se conscientiza da necessidade de ajuda, né? Tivemos um fato triste no nosso estado, daquela cantora que o marido se dizia cristão, um marido que se dizia cristão e acabou matando a sua própria esposa. Cristão ele não era, com certeza. Quem é cristão parece com Cristo. Então isso só é vergonha evangelho, porque gente que se diz cristão é um abusador em potencial, um assassino em potencial, cometendo esse feminicídio daquela cantora. Então,
coisas assim a gente precisa pensar. Em nosso meio igreja, a gente precisa estar pronto. Eu, como pastor, estou sempre advertindo isso, que igreja é lugar de amor, de compreensão, de perdão, de paz, e não de destruição, de abusos. Então, um abusador não pode ter nenhuma cobertura da igreja. O abusador de crianças e das suas esposas não pode ter nenhuma cobertura de nenhuma igreja, nenhum pastor. O abusador deve ser entregue às autoridades, à delegacia da mulher, ou a promotoria, ou ao conselho tutelar, se for caso de criança. Não se pode tolerar, porque abusadores são criminosos e adoecedores, porque as pessoas que passam por um abusador podem ficar doentes o resto da vida. E eu sempre cito isso quando eu estou com o Senhor, porque eu sei que o Senhor defende essa bandeira, né? Defende isso, e a gente precisa realmente. Com certeza. Então nós pensemos bem o seguinte: nós estamos num mundo de cada dia está adoecendo mais gente. Então nós precisamos de cada dia mais profissionais cristãos que venham ajudar a curar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Precisamos mais de oração na igreja, precisamos mais de líderes cristãos equilibrados o suficiente para entender quais as dificuldades, as necessidades que têm os seus rebanhos, suas ovelhas, para não permitir que as igrejas também sejam instrumento de doença, de patologia. Às vezes, líderes que são cruéis com o seu rebanho, também adoecem pessoas. Tem pastor que adoece suas ovelhas. E nós, como pastor e como ovelhas que somos, temos que entender isso. Nós temos responsabilidades, nós aqui que somos profissionais de saúde mental, a responsabilidade em cuidar das crianças, cuidar de quem sofre de alguma forma algum tipo de preconceito, de abuso, e de quem sofre de alguma enfermidade, um transtorno mental, que são diversos. O DSM-5 fala em 300 transtornos mentais, mas o que é mais presente na nossa vida é a ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, são os mais comuns, o estresse, são os mais comuns no mundo de hoje, e são os que mais aparecem em nossos consultórios, em nossas salas, para podermos cuidar deles. Considerando exatamente a estatística, é que a gente se preocupa com essa questão, né? Então, assim, de 37 a 40 pessoas, de 100 pessoas terão em algum momento um problema de ordem mental, um transtorno mental. Né? Então, eu posso estar dentro, né, dessa estimativa se eu não cuidar de minha saúde mental. Né? E isso todos os dias, não só hoje, daqui a uma semana. Todos os dias eu preciso observar a mim mesma. Né? E isso tem aumentado muito por causa da solidão das pessoas. Quanto mais as pessoas estão nas redes sociais, que é outra questão bastante interessante para a gente fazer um podcast sobre isso. Sim. Outro dia, é a questão das pessoas que estão... A rede social está fazendo com que as pessoas se tornem separadas, afastadas umas das outras. Os dois estão na mesma casa, mas tem gente que está falando com a mulher na sala e o marido no quarto falando pelo WhatsApp. não se fala mais presencial. As crianças se isolam no sofá com o seu smartphone e está lá, todo mundo separado no quarto, vai almoçar, todo mundo, cada um está no seu aparelho. Isso está criando uma solidão que é extremamente terrível, avassaladora, mesmo, né? E que vai provocar doenças mentais nas crianças. As crianças começam a ficar ansiosas se você com 2 anos dá um celular de presente ao seu filho. É um presente mortal, que aquela criança vai ter estímulos a mais, estímulos no seu sistema límbico, no sistema das emoções, vai prejudicar cognitivamente no aprendizado. Sim. Cognitivamente no aprendizado. A criança vai ficar... E esses estímulos excessivos podem levar a um processo de ansiedade contínua, pode levar a TDAH, motivou TDAH. Se aquela criança nasce com algum tipo de autismo, pode se agravar, porque ele vai ter estímulos cada vez mais, adrenalina no seu cérebro, na sua corrente sanguínea, e ele pode ser uma pessoa muito ansiosa e pode ser uma pessoa cheia de trauma, de angústia futuramente. E é algo muito, muito, muito interessante, porque assim, à medida que eu não sei viver sem as redes sociais, isso está me dando um sinal. Dependência, né? Dependência. Então, se eu sou dependente a isso, automaticamente eu sou uma pessoa que não gosta de conviver consigo mesma. Então, é a solitude, né? Eu não consigo estar comigo mesma, apenas comigo mesma. Então, eu busco
eu busco nas redes, né, pessoas para falar comigo, pessoas para eu me comunicar. Só que ali a gente esquece que está ferindo a minha essência quando o abraço já não existe, né? O toque, o olho no olho, a troca de carinho no olhar, e isso eu vou realmente me prejudicando, né? Você vai adoecendo. A pessoa, as redes sociais isolam as pessoas. Isola. A multidão está ali, mas ninguém é de ninguém. Cada um está fazendo sua parte ali. E isso vai isolando as pessoas, afastando uns dos outros, porque uma coisa interessante é o contato, é o abraço, é a união, é a família conversando, é a família sorrindo, brincando. Isso não está acontecendo. E isso vai gerar nos próximos anos um grau de depressão na sociedade terrível. O número de pessoas com depressão vai crescer muito a partir das redes sociais, de tanta atração que tem nas redes sociais. E as crianças vão ser cada vez um adulto ansioso, um adulto doente. Nós temos que estar preocupados com pais. Não dê de presente a um filho seu um smartphone com 2, 3, até 6 anos, não faça isso, por favor. E você pega uma Bíblia de colorida para o seu menino, né? Pega uma coisa boa, para que você possa educar. Nós estamos diante do Plano Nacional de Educação, começa em 2024, que está sendo aprovado agora. E esse Plano Nacional de Educação vem trazendo muitas coisas terríveis, como ideologia de gênero, com orientação sexual. São coisas que vão prejudicar demais nossas crianças. Nossas crianças precisam estar cheias da palavra de Deus em casa, de oração, de culto doméstico, porque eles vão adoecer também na escola. A escola era instrumento de treinamento, de preparação para as crianças, mas agora pode tornar-se um instrumento de adoecimento, de afastamento da igreja e afastamento da família. Então nós também, a família precisa estar ligada, sintonizada, que a saúde dos nossos filhos, nossa saúde começa na casa dos nossos pais. A saúde mental começa na forma que nós somos criados, que nossos filhos são criados, que as crianças são criadas nas suas casas. Aí começa o início da saúde ou da doença mental, é na forma que os filhos são criados em seu lar, em suas famílias. Aí se sabe se a pessoa vai ser doente ou saudável mentalmente. Vamos investir, pais, vamos investir, né? Leitura da Bíblia, oração, isso não é assunto, né, que foi lá dos nossos antepassados, isso é mais atual do que a gente pensa. E eu sei que enquanto igreja a gente sabe disso, a gente só precisa se apropriar e praticar isso, né, na veracidade, como realmente a palavra, a Bíblia nos recomenda. Então, partindo para o nosso finalmente, nós queremos lembrar o seguinte: uma pessoa saudável mentalmente é uma pessoa que está bem consigo, com Deus e com o outro. Uma pessoa saudável mentalmente é uma pessoa que vem de uma origem, de uma família saudável, uma família equilibrada. Uma pessoa que vai continuar saudável mentalmente, ele precisa de algumas coisas práticas que eu gostaria de passar aqui, juntamente com a nossa irmã Cida, que é uma pessoa que se alimenta de forma saudável, dorme saudavelmente, faz exercício físico, dorme com saúde, faz isso, tem bons amigos. Tem uma pesquisa na Universidade Francesa que diz que uma pessoa precisa ter pelo menos 4 amigos para ter saúde mental razoável. Então tem amigos, conversa, dialoga, se afasta, não é viciado em nada, nem em redes sociais. É uma pessoa que pode dormir, pode se alimentar bem, pode ter amigos, pode amar a Deus, orar, ler a palavra de Deus, ouvir louvor, ouvir música, cuidar de si mesmo, uma autoestima razoável. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa mais ou menos por aí, uma pessoa saudável mentalmente. Uma pessoa doente mentalmente é uma pessoa que não tem equilíbrio, foi vítima de traumas, sofreu uma perda considerável, é uma pessoa que tem algumas atitudes que se prejudicam a cada dia, pessoas arrogantes, pessoas tristes, pessoas desagradáveis, né? Insatisfeitas com tudo, com a vida. reclama de tudo, As pessoas nada ou tá estão doentes bom, ou estão adoecendo, sim. insatisfeitas, não é? Exatamente. Então, o segredo é observar a si mesmo, né? Inicialmente não é observar o outro, é observar a você mesmo. Né? Conhecer você mesmo, saber exatamente o que está te acontecendo, o que é que você está sentindo. Eu sempre falo isso: dê nome, nomeie as suas emoções, acorde, vá na frente do espelho e diga como eu estou hoje, o que é que eu estou sentindo hoje, né?
E aí observar durante o dia e à noite, quando colocar a cabecinha no travesseiro, o que foi que eu fiz no meu dia, o que é que eu poderia ter feito diferente, onde foi que eu exagerei, o que é que eu não fiz quando eu deveria fazer. É ter uma conversa, um diálogo, um monólogo, né? Consigo mesmo, prestar atenção em tudo. Tudo, você é muito importante e dono do seu patrimônio emocional e só você pode dar conta disso. Não deixe seu patrimônio emocional, suas emoções na mão de outros. Esse patrimônio é seu, bem mais importante do que a casa que você possui, do que o imóvel, o carro, bem mais. É seu patrimônio emocional, valorize isso e busque saúde mental. Somos a nossa história, né? A nossa história de vida é nós que construímos. Nós vamos construir primeiro, inicialmente começam nossos pais, depois nós construímos a nossa história. E quando você chegar lá com 30, 40, 50 anos, você é tudo o patrimônio de tudo que você passou e de como você lidou com isso. Como você lidou com tudo que você passou, com o grau de resiliência que você construiu ou o grau de carência que você construiu. Tudo isso é parte da sua saúde. E a palavra do apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem que cuidar de vós. Ore, coloque tudo diante do Senhor. Então, nós estamos nas nossas palavras finais desse primeiro podcast IAD Ilhéus, teve IAD Ilhéus, e quero agradecer a irmã Cida conosco, outros podcasts nós faremos juntos, e nós estamos ajudando você a cuidar da sua saúde. Você está bem. O que desejo que você esteja bem com Cristo, com você, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos e com Deus acima de tudo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Irmã Cida, Deus abençoe. Pastor, muito obrigada pelo convite. Quero estar outras vezes. O negócio aqui é bom. Deu tudo certo. Que bom. Mas cuide-se, cuide de você. Tá bom? Preste atenção em você mesmo, em você mesma. Você é muito importante, tenha certeza disso. E há jeito para tudo. Para tudo. Tudo passa. Essa é uma verdade que a pessoa saudável mentalmente acredita. Tudo passa. Né? Agora, enquanto não passa, deixa eu me ajeitar, deixa eu buscar ajuda naquilo que me incomoda. Depois que você ouvir e ver este podcast, compartilhe com alguém. Quero agradecer ao nosso diretor do Departamento de Comunicação da nossa igreja, o senhor Lázaro. Que Deus abençoe você e sua equipe. Deus abençoe a Cida, junto nós fizemos esse podcast hoje. Primeiro podcast da IAD Ilhéus. Deus abençoe você. Um grande abraço. Fica com Deus. Saúde mental, espiritual e física para você. E a graça de Deus no teu coração. Um abraço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue com a gente, se inscrevendo no nosso canal. Comente, compartilhe e ative o sininho para receber nossas notificações. Nos siga também o nosso Instagram, IEAD Ilhéus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja que não para de crescer.